Muito bem, gente. Vamos começar. Apesar da nossa aula ser de física, né? A gente vai começar com umas aulas um pouco diferentes aí, para a gente ver o nosso conteúdo. É assim, eu sei que vocês sempre podem vir, né, de lugares diferentes, podem ter tido acesso a conteúdos diferentes, e isso acaba dificultando para a gente começar aí a trabalhar os nossos conteúdos. Nesse sentido, todo ano o que eu faço? Eu sempre começo as nossas aulas com uma revisão aí de matemática mesmo, para relembrar alguns conceitos aí que vão ser importantes. Agora estou parecendo um fantasma, então não ficou legal. Relembrar alguns conceitos aí que vão ser importantes, que a gente vai precisar durante as nossas continuidade dos nossos estudos aí. Vou sempre tentar fazer algumas aulas relativamente curtas, tá? Meia hora aí, não passar muito disso. Se precisar, eu vou particionando essas aulas aí para não ficar uma coisa muito grande. Mas a gente precisa começar a rever alguns conceitos aí, ou ver pela primeira vez, né? Se você vai ver pela primeira vez, um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço. Se você vai só rever, vai ser um pouco mais fácil para você nesse primeiro momento. Mas rever algumas coisas aí que a gente vai precisar para dar continuidade aos nossos estudos posteriormente. Belezinha? Então, nós temos 4 aulas de revisão matemática. Essa primeira aula eu vou ver ainda se eu vou dividir em 2 ou não. E aí, depois que nós fizermos essas 4 aulas, que é bastante conteúdo, tá? Que vai levar um tempo aí relativamente considerável, a gente parte para os conteúdos de física propriamente ditos, tá bom? Então tá. Bom, nessa primeira aula, então, a gente vai começar a trabalhar com potências, tá? Vão ser 3 aulas de potência e uma aula de trigonometria. Essa primeira aula é mais tranquila, pode ser que ela fique até um pouco repetitiva para quem já lembra como trabalhar com isso aí, tá? Mas a gente vai começar, então, revendo alguns conteúdos aí, ou vendo pela primeira vez, né, alguns conteúdos que a gente vai precisar para o nosso desenvolver do ano letivo. Tá. Então, vamos começar analisando a seguinte situação-problema. E eu estou na frente da situação-problema. Vou me puxar aqui para baixo. Não sou tão importante quanto a situação-problema. Vou até ficar um pouquinho menorzinho aqui, ó. Eu sei que eu sou bonito, mas vocês não precisam olhar tanto assim para minha cara. Então, ó, vamos ver. O professor de matemática convidou seus alunos para participarem de um jogo composto por 3 fases. Cada uma possui um problema a ser solucionado. Primeira fase. 2 amigos, Petrúcio, não sei quem inventa esses nomes, de verdade, e Pedro, estão doentes e foram ao médico que prescreveu a seguinte medicação. Petrúcio precisa tomar 2 comprimidos durante 6 dias e Pedro 3 comprimidos durante 3 dias. Quantos comprimidos cada um deve tomar? Pois bem. Então vamos ver como que a gente poderia resolver essa situação. Bom, para o Petrúcio, 2 comprimidos durante 6 dias. Eu poderia somar, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar os 12 aí. Lembrando que isso aqui seria, então, primeiro dia, dia 1. Olha que letra bonita, minha letra é bem bonita, tá, gente? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Certo? Essa é uma forma de resolver, a mais simples na realidade. Você vai somando aí todos os dias de comprimido que você vai tomando. Qual é o problema de resolver assim? Eu poderia ter uma doença mais difícil de ser curada aí e pegar um remédio, por exemplo, que eu precisasse tomar por 200 dias, por 1000 dias, por 1500 dias, sei lá, um remédio que eu vou ter que tomar para minha vida inteira. Imagina se eu tiver que ficar fazendo uma soma aí de todos esses dias que eu vou ter que ficar tomando esse remédio. Vai ser uma conta muito grande e vai dar muito trabalho. Pois bem, uma forma de facilitar isso aí, então, é por uma multiplicação. Então, 6 dias vezes 2 comprimidos por dia, 12 comprimidos. Beleza. Aqui continua sendo uma multiplicação, só estou apresentando de uma outra forma, né? O x ou o ponto vai representar a mesma coisa. Tá. O que a gente poderia fazer também? Já que a gente trabalha muito com computador, né, muito com representação de máquina, aí, a gente poderia representar essa multiplicação no computador de outra forma também, que é através de um asterisco. Então, 6 asterisco 2 ia dar aí os mesmos 12 comprimidos, porque o asterisco também vai representar uma multiplicação. Beleza, resolvemos a questão do Petrúcio. A questão do Pedro, é a mesma ideia, 3 comprimidos durante 3 dias. Então, ó, primeiro dia ele toma 3 comprimidos,
Segundo dia, ele toma 3 comprimidos. Terceiro dia, ele toma 3 comprimidos. Pois bem, está tomando os comprimidos dele aí, no final, 9 comprimidos. Mesma situação, se fossem 200, 1.000, 1.500 dias para o resto da vida, não sabemos, ia dar muito trabalho para ficar fazendo essa soma aí. Então, eu pego aqui e faço por uma multiplicação. 3 comprimidos, 3 dias, multiplicação. 3 comprimidos, 3 dias. Fácil, extremamente fácil, como diria meu amigo Rogério Flauzino, quem não conhecer, procurei para saber quem que é. Para você, eu e todo mundo resolver junto. Muito bem. Então, ó, Petrúcio tem que tomar 12 comprimidos e Pedro tem que tomar 9 comprimidos. Firmeza, exercíciozinho de terceiro ano de fundamental, tia Cotinha cobrava lá se vocês conseguiam fazer e tá beleza. Segunda fase, que é para dificultar um pouco mais. Ó, para se preparar para os jogos escolares, Robério, caímos em mais um nome estranho, precisa melhorar seu condicionamento físico. Por isso, ele pediu ajuda a Isaac, seu professor de educação física. Esse lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas na pista de campo de futebol próxima à casa de Robério, de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Então tá, ele vai andar em volta do campo lá e toda semana vai dobrar. Se ele começar com uma volta na primeira semana, tem que dar 2 voltas na segunda semana, porque dobrou, 4 voltas na terceira semana, 8 voltas, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Beleza. Quantas voltas o Roberto dará na quinta semana? Aqui ficou faltando falar só, né? Que na primeira semana, o Robério já vai começar com 2 voltas, tá? Pois bem. Então, ó, na primeira semana, o Robério dá 2 voltas. Na segunda semana, o Robério dá 4 voltas. Por quê? As primeiras 2 voltas da primeira semana vezes 2. Beleza. Terceira semana, o Robério dá 8 voltas. Por quê? Porque são as 4 voltas da segunda semana vezes 2. Quarta semana, 16 voltas. Por quê? As 8 voltas da primeira semana vezes 2. E na quinta semana aqui, como é que vai ser? Tem a resolução ali, mas já vamos fazer. Então vai ser, ó, de um jeito mais fácil, né? Posso colocar aqui como sendo as 16 voltas da quarta semana vezes 2, que vão dar 32 voltas. Ou da forma como ele colocou aqui, ó, 2 da primeira semana, vezes 2 para a segunda semana, vezes 2 para a terceira semana, vezes 2 para a quarta semana, vezes 2 para a quinta semana. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. As mesmas 32 voltas. Então, são 2 formas de resolver aí o mesmo exercício, né? Como que a gente faz a solução desse cara aí? Primeira semana, 2, depois 2 vezes 2, 4, depois 2 vezes 2 vezes 2, 8, depois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, depois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Eu não sei nem se eu falei 5, 2, mas é para ter falado. Então tá, resolvemos lá as formas de achar a solução para a segunda fase, né? Considerando que isso aqui então é da primeira semana, vou deixar o primeiro S só aqui. Segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Certo? Chegamos na resposta. Muito bem. Na quinta semana, então, o Robério vai dar 32 voltas. Tranquilo. De boa. Também resolvemos bem tranquilamente. Terceira fase, que teoricamente é mais difícil. Ó. Cleison é um estudante muito aplicado que sempre faz suas tarefas de casa. Ele gosta bastante das tarefas relacionadas às operações matemáticas. Tem louco para tudo nessa vida, né? Seu professor de matemática, Marco, sabendo disso, chamou para resolver no quadro da sala de aula as seguintes operações. Marco é complicado, tá vendo? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Ele pediu então para o Cleison resolver isso aí, tá? Quais são os resultados que o Cleison encontrou? 4 é 14, 100 é 29, 10.120 ou 10.120. São só essas 3 alternativas. Lembrando, né, gente, eu acho que vocês já sabem, mas não custa ressaltar, que o que significa esse respectivamente? Vamos entender, se você procurar no dicionário provavelmente não vai estar assim, mas vamos entender esse respectivamente como sendo conforme
ordem apresentada anteriormente. O que significa isso? Que as respostas têm que estar na ordem das perguntas. Então, do jeito que foi apresentado ali antes, ele está falando que 40 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e que 14 é 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Não só para a letra A, mas para as três, né? Então, ele está falando que isso aqui... Vocês vão ver que eu desenho muito bem também. Que isso aqui, então, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E que isso aqui é 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, o respectivamente significa que tem que seguir a mesma ordem. As respostas têm que estar na mesma ordem das perguntas, tá? Pois bem, então vamos tentar resolver isso aí, né? Como que a gente vai resolver? Vamos pensar como que o Cleison podia ter feito essas multiplicações aí. Primeiro, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Olha aqui, minha resposta está aqui já, é 10.000. Conta aí 3 zerinhos da esquerda para a direita. E daí a gente vai separando as casas. Tá bom, mas como que ele chegou nesses 10.000? Foi fazendo aí multiplicação a multiplicação. Então fez ali primeiro 10 vezes 10 que dá 100, depois 100 vezes 10 que dá 1.000, depois 1.000 vezes 10 que dá 10.000. Beleza? Mesma coisa do outro lado. Ó. 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 120. Mas como que ele chegou nesse 120? Foi fazendo multiplicação, multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Beleza, nossa resposta lá então, 1.120, letra C. Resolvemos o problema. Tudo bem? Difícil? Não é difícil também não. Era só saber como ir fazendo aí essas multiplicações. Mas beleza. Então, ó, quando terminaram as 3 fases aí então, a primeira, a segunda e a terceira, o professor perguntou aos estudantes, ele apresentou lá um quadro, né, com todas as multiplicações que apareceram durante os exercícios, que foi isso aqui. Na primeira fase, 6 vezes 2, 3 vezes 3, Petrúcio e Pedro. Na segunda fase, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o Robério. E na terceira fase, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, as contas que o Cleison teve que resolver. Aí ele perguntou, ó, a gente pode separar essa operação em 2 grupos? E, se a gente for fazer isso, o que vai ser levado em conta nessa separação? O que eu vou ter que prestar atenção para fazer essa separação dessas contas aí em 2 grupos? E tem como a gente separar esses caras em 2 grupos diferentes seguindo alguma lógica? Tem, pode até ser que tenha alguma lógica diferente da que eu vou apresentar. Mas a lógica que a gente quer seguir é, num primeiro grupo, a gente deixa essas 2 multiplicações, 6 vezes 2 e 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, e no segundo grupo a gente deixa essas 3 multiplicações, 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Qual é a diferença entre esses 2 caras? O que está acontecendo aí para que esses 2 caras sejam tão diferentes assim? Por que a gente pode separar nesses 2 grupos? Eu acho que está bem claro. O que aconteceu aí? A gente tem no primeiro grupo algumas multiplicações que são formadas, né, que são feitas com números diferentes, com fatores diferentes. Por quê? Porque 6 é diferente de 2... E porque 2 é diferente de 3, que é diferente de 4, que é diferente de 5. Então, eu estou fazendo multiplicações com números diferentes. É isso que está acontecendo aqui no primeiro grupo. Ó. Então, eu estou multiplicando números diferentes. Beleza. E no segundo grupo? No segundo grupo, eu estou multiplicando somente números iguais. Porque, ó, 3 vezes 3, e 3 é igual a 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 é igual a 2, e 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 é igual a 10. Então, enquanto no primeiro grupo eu estou fazendo multiplicação com números diferentes, no segundo grupo aqui eu estou fazendo multiplicação com números iguais, certo? E é nesse segundo grupo aí que a gente vai se concentrar. Por quê? Porque como que a gente pode apresentar... Agora, a nossa dúvida é como que a gente vai apresentar essas multiplicações de uma forma mais simplificada, de uma forma que seja mais fácil de escrever, pelo menos, né? Porque do mesmo jeito que a gente fez lá, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, eu poderia ter um número maior que esse, que seria vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10.
vezes 10, 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 vezes 10. Não sei, posso ter um número muito grande multiplicando aí. Se eu tiver que escrever essa multiplicação toda vez, vai me dar trabalho. Então eu quero pensar em como representar essas multiplicações com números iguais de uma forma mais simplificada, de uma forma menor, de uma forma mais simples. Pois bem. Então, ó, cada multiplicação está baseada em um único número. Ou seja, tem como base um único número, apenas um número. Então, ó, 3 vezes 3 tem como base meu número 3, porque é só o 3 que está aparecendo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem que ter mais um 2 aqui, eu troquei, pra vocês entenderem. Tem como base o número 2, porque só está aparecendo o número 2 multiplicando. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tem como base o meu número 10, que só está aparecendo o meu número 10 multiplicando. Então, essas operações elas têm como base um número que vai se repetindo, certo? Beleza. Cada multiplicação dessas aí, elas expõem para a gente uma certa quantidade de fatores. Então, eu tinha um número que era base para essas multiplicações, estava sempre aparecendo, mas em cada uma dessas contas nos era exposto uma certa quantidade de fatores, uma certa quantidade de numerais ali aparecendo. Então, ó, 3 vezes 3 está expondo... Perdi minha caneta, achei minha caneta. Expondo 2 fatores. Por que 2 fatores? Porque tem 2, eu vou escrever para não confundir com número, né? 2, opa, isso é um N. Nossa, minha letra tá uma beleza. 2 números 3. Por isso que ele está expondo 2 fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Está nos expondo 5 fatores. Por quê? 5 números 2. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Está nos expondo 4 fatores. Certo? Por quê? 4 vezes o número 10. Beleza. Então, ó, a primeira conta aí, né? Tem como base o número 3 e nos expõe 2 fatores. Base o número 2 e nos expõe 5 fatores. Base o número 10 e nos expõe 4 fatores. Certo? São as continhas que estavam aparecendo para a gente lá no começo. Pois bem. Tá. Sendo assim, a gente pode representar essas multiplicações de outra forma. Que vai ser o quê? 3 vezes 3 eu posso apresentar como sendo a minha base 3, que está expondo 2 fatores, que é quantas vezes o número 3 apareceu. Mesma coisa para o 2. A minha base 2, que está expondo 5 fatores, que é quantas vezes o número 5 apareceu. Mesma coisa para o 10. Tá. Minha base 10, que está expondo 4 fatores, que é a quantidade de vezes que o número 10 apareceu. Então, ó, presta atenção que isso aqui é a quantidade de vezes que o número apareceu. Não tem a ver com a quantidade de multiplicações que foram feitas, tá? Porque se eu pensar aqui, ó, 1, 2, 3 multiplicações. Uma multiplicação. 1, 2, 3, 4 multiplicações. Então, não tem a ver com o número de multiplicações que foram feitas. Tem a quantidade de vezes que o número apareceu, que o número nos foi exposto. Por isso que a gente tem outros exemplos, né? 7 vezes 7 vezes 7, base 7 exposto 3 vezes. 0 vezes 0, número 0 exposto 2 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, número 1 exposto 6 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 4 vezes, 12 vezes 12 5 vezes, entendeu? É o mesmo exemplo, né? Só para a gente continuar ilustrando o que pode acontecer. Então, eu posso escrever qualquer multiplicação que só contenha números iguais, sendo multiplicados, né? Os fatores sejam todos iguais, eu posso representar dessa forma, como sendo a base e o número de vezes que esse fator nos foi exposto, tá? Essa multiplicação de fatores iguais, então, na matemática, ela vai receber o nome de potenciação. E o símbolo que representa essa multiplicação, essa potenciação, a gente vai chamar de potência. Então, ó, tem aí 5 vezes 5, eu posso escrever 5 aparecendo 2 vezes, que é 25. Beleza? Então, 5 vezes 5 é a operação, é a potenciação. 5 com o 2 ali do lado é o que a gente vai chamar de potência, certo?
E o 25 ali é o resultado, mas não precisa pôr, né? Então, dentro da potência, eu vou ter duas coisas diferentes. Que vai ser a minha base, que é o meu número que se repete. É o número que está aparecendo lá um monte de vez. E o meu expoente, que é a quantidade de vezes que o número apareceu. Então, a minha base sempre vai ser composta por essas duas coisas. A minha base, perdão, a minha potência sempre vai ser composta por essas duas coisas. Uma base e um expoente, certo? E o resultado da minha potência aí é o que eu vou chamar de potência de 5. Esse aqui nem está muito certo, não. Porque eu podia ter outros valores de potência. Tira isso. Não gostei. Some, 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 some. Some, 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 some. Sumiu. Não tem nada ali embaixo. É só resultado. Muito bem. Como que a gente vai ler essas potências, né? Então, 3 de base, 2 de expoente. A gente vai ler 3 elevado à segunda potência. 2 de base, 5 de expoente. 2 elevado à quinta potência. 10 de base, 4 de expoente. 10 elevado à quarta potência. 7 de base, 10 de expoente. 7 elevado à décima potência. Essa é a forma rigorosa de se falar. Claro que a gente tem formas mais simples de se falar, né? Quando é alguma coisa à segunda potência, a gente costuma falar ali a ao quadrado. Quando é alguma coisa à terceira potência, a gente costuma falar ali ao cubo. E mesmo as outras, né? 2 elevado à quinta potência. A gente não fala isso, a gente fala 2 à quinta. Né? Já está subentendido aí que é 2 elevado à quinta potência. Então, 2 elevado à quinta potência. Como a gente costuma trabalhar? Como a gente costuma falar, né? A gente chama de 2 à quinta. 7 elevado à décima potência. 7 à décima. São formas simplificadas que a gente tem aí para falar a mesma coisa, certo? Qualquer uma que aparecer aí, você tem que saber do que ele está se tratando. Tá. Como que a gente pode generalizar isso? Ou seja, para servir para todos os casos. Parece difícil o que eu vou falar aqui, mas não é. Ó. Vamos agora escrever uma potência de um modo mais amplo, generalizado. Isso é, vamos defini-la. Considerando P e N números naturais, aqueles números sem vírgula, tá? Sendo N maior que 1, temos que P é o produto de N fatores iguais a P. Então, ó, P elevado a N, o que vai ser esse P elevado a N? Aqui tem um N aqui, ó. P elevado a N, estava achando estranho aquilo ali, tem um Nzinho que sumiu. P elevado a N vai ser o produto de N fatores iguais a P, ou seja, o que é um P elevado a N? É P vezes 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 P, eu não sei quanto que vale isso aí, vezes P. E quantos P's vão aparecer aí? Vão aparecer N P's, ou seja, se eu tivesse aí um P elevado ao quadrado, é o P aparecendo duas vezes. Um P elevado a 15 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É um P aparecendo 15 vezes. Então, esse Nzinho que está ali em cima vai mostrar a quantidade de vezes que o número vai aparecer. Lembra? Não multiplicação, que o número vai aparecer. Certo? E a gente vai ler P elevado a N. Que era aquilo que a gente estava falando lá, 2 elevado à quinta, 7 elevado à décima. A gente vai falando dessa forma como nomear essas potências, certo? Mais um pouquinho a gente para essa primeira parte, depois a gente volta com uma segunda parte. Tá. O que acontece se o expoente for 0 ou 1? Vamos pensar. Então, ó, observa a tabela que vai aparecer para a gente tentar chegar numa relação aí para isso aí. Vamos começar então agora de uma potência maior para uma potência menor. 2 à quarta, 2 a 16. Por quê? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo, 2 é 8. Por quê? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. Mas, ó, se de 8 para 16 eu multiplico por 2, de 16 para 8 eu divido por 2. 2 ao quadrado, 2 aparecendo duas vezes, que é 4. Mas o que é esse 4 também?
o 8 dividido por 2. 2 a primeira, tá aqui, ó, é o 2 aparecendo uma vez. Mas o que é esse 2 também? É o 4 dividido por 2. Seguindo essa lógica, o que vai ser o 2 elevado a zero? É o 2 não aparecendo nenhuma vez. Beleza. Mas se eu coloco 0, o 2 não apareceu nenhuma vez. Se eu coloco 3, 1, 5, 8, qualquer outro número que eu colocar aí, o 2 não vai ter aparecido nenhuma vez. Mas, seguindo a minha lógica aqui, que eu estou dividindo por 2 para ir chegando nessas linhas inferiores da minha tabela aí, para eu sair da linha do 2 elevado à primeira e ir para a linha do 2 elevado a zero, eu tenho que dividir por 2 também. Pois bem, 2 dividido por 2, 1. Então 2 elevado a zero é 1. Não apareceu 2 nenhuma vez. Isso vale para potências onde a minha base seja o 2, mas isso vale para potências onde a minha base seja o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, qualquer número que aparecer. 3 a quarta é 3 aparecendo 4 vezes. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Beleza. 3 a terceira. 3 aparecendo 3 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 3 a segunda. 3 aparecendo 2 vezes. Opa. 3 aparecendo 2 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 a primeira. 3 aparecendo uma vez. 3 a 0. 3 não aparecendo nenhuma vez. Beleza. E agora, se eu pegar a lógica para ir descendo aí do 81 para o 27, 27 para o 9, 9 para o 3, 3 para o 1. Aqui, estou dividindo por 3, porque minha base agora é 3, né? Aqui, estou dividindo por 3, porque minha base agora é 3. Aqui, estou dividindo por 3, porque minha base agora é 3. Aqui, tem que dividir por 3, porque minha base agora é 3. Ou seja, de acordo com essas duas tabelas, o que a gente conclui? A gente conclui que toda potência que tem base diferente de zero, né? E expoente 0 é igual a 1. Ou seja, toda vez que eu pegar um número e elevar a 0, ele vai ser 1. Por quê? Porque esse número não está aparecendo nenhuma vez. Então, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 4 elevado a 0, 8 elevado a 0, 1 milhão elevado a 0, 3 bilhões elevado a 0, tudo que eu fizer elevado a 0 vai dar 1. E toda potência de expoente 1 vai dar a minha base, porque é a quantidade de vezes que esse número tem que aparecer. Então, 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 14 elevado a 1, 14. 0 elevado a 1, 0. Ou seja, a quantidade de vezes que esse número aqui tem que aparecer, certo? Então, ó, o 2 tem que aparecer uma vez, apareceu. 5 tem que aparecer uma vez, apareceu. 14 tem que aparecer uma vez, apareceu. Então, essa é a lógica que a gente vai usar para essas nossas potências. Então, ó, de um modo geral, para todo número natural P diferente de 0 e N menor que 2, a gente vai ter que P elevado a 1 é P e P elevado a 0 é 1. Regra de potência. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0 vai ser 1. E assim a gente vai mantendo a forma de trabalhar com a nossa potência, tá? Algumas aplicabilidades de como isso vai aparecer na informática, isso de potência. Ó. As potências elas são muito utilizadas e vocês sempre têm contato com isso, né? Seja mexendo com computador, celular, enfim, para a gente representar número muito grande ou muito pequeno. Vamos ver alguns exemplos desses números muito grandes. Então, ó, esse número aqui, ó, é dezena, centena, milhar, certo? Então aqui, ó, é casa do milhar. Dezena, unidade, dezena e centena, eu sou bem burro às vezes, tá? Então aqui é casa do milhar. Às vezes não, eu sou bem burro a maioria do tempo, na realidade. Então, unidade, dezena, centena, casa do milhar, casa do milhão, casa do bilhão. Então, ó, ao invés de escrever esse monte de coisa aqui, esse monte de número, porque tudo é a mesma coisa, eu posso escrever isso aqui como sendo 10 a nona, ou 1 vezes 10 a nona. Enfim, e o que vai ser 1 vezes 10 a nona? 1 bilhão. Aqui embaixo, eu parei na casa do milhão aqui, ó, 10 oitava. O que vai ser 10 oitava? 100, opa, que pode ser, né? 1 vezes 10 oitava. Isso aqui são 100 milhões. 10 a sétima,
que é 1 vezes 10 a sétima. O que é isso? 10 milhões. Seguindo essa lógica, 1 milhão, 100 mil, 10 mil. Então, ó, ao invés de escrever esse número aqui, esse monte de zero, eu vou escrevendo só uma potência. Então, ao invés de escrever 1 seguido de 9 zeros, eu escrevo 10 a nona. 1 seguido de 8 zeros, 10 oitava, e assim por diante. E por que isso é importante, né? Então, ó, observe aqui, né, que a gente está vendo que o número de zeros vai determinar o valor do expoente, tá? Então, aqui, ó, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros, 10 a nona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, 10 oitava. 7 zeros, 10 a sétima. 6 zeros, 10 a sexta. 5 zeros, 10 a quinta e assim por diante, tá? 1, por exemplo, seguido de 12 zeros, vai ser 10 elevado a 12. 10 elevado a 12ª potência. Que, se eu for fazer aí a mesma coisa, de unidade, dezena, centena, milhar, milhão, bilhão, trilhão. Pois bem, no computador a gente usa bastante isso aí, né, para fazer múltiplos e submúltiplos do byte, né, ou bit, dependendo do que você for trabalhar aí, que é uma unidade muito comum que a gente vai usar quando estiver mexendo com equipamento eletrônico, na realidade, né? Não só na informática, mas computador, celular, enfim, hoje em dia tudo tem memória, tudo tem HD, né? Então você vai usar bastante essas coisas aí. Então, alguns múltiplos: kilobyte, megabyte, gigabyte, e eles têm um motivo disso. Depois a gente vai trabalhar com essa tabelinha certinha, né? Mas, ó, kilobyte é 10 a terceira bytes, 1000 bytes. Megabyte é 10 a sexta bytes. Gigabyte é 10 a nona bytes. Então, conforme você vai aumentando aí, ó, por exemplo, você pegar lá uma definição de um computador bem simplesinho, ó. Tem um processador de 2 GB, memória de 128 MB, pequenininha a memória, hein? HD de 120 GB, monitor de 18 polegadas, placa de vídeo de 8 MB. Olha aí, ó. O que é esse giga? O que significa 2 GHz? Significa que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hz no processador. 128 megabytes. O que significa isso? 128 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes de memória. 120 gigabytes de HD. 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes de HD. Então, ó, são formas da gente diminuir a apresentação desses números para não ter que ficar colocando esse monte de zero, né? E principalmente para a gente não esquecer de colocar um zero. Porque se ao invés de eu colocar aqui 9 zeros, eu coloco 8, é outro número. Quer dizer que seu HD aí está 10 vezes menor. Então, olha como é perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado com essa quantidade de zero aí para representar bem as informações, tá? Então, se a gente for pensar para a forma de potência, aquele giga é 10 a nona. Gigabyte do 120 gigabyte, 10 a nona também. 128 megabyte, 10 a sexta. 8 megabyte, 10 a sexta. Então, ó, o que eu estava falando lá, né? 2 gigahertz ou 2 bilhões de hertz. A gente está acostumado a falar com isso, a gente fala direto, mas assim não tem muita ideia do que é, né? 120 gigabytes ou 120 bilhões de bytes. 128 megabytes ou 128 milhões de bytes. 8 megabytes ou 8 milhões de bytes. Ó, são outras formas de representar esses números, certo? Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso, a gente sempre vai usar as potências aí para facilitar essa conta aí, certo? Eu vou dividir essa aula em duas partes para ela não ficar muito comprida, porque senão vai ficar um vídeo de 40, 50 minutos, 1 hora, e eu sei que fica puxado para a gente acompanhar tudo isso, né? Ainda mais teve um monte de números sendo jogado aí. Então essa primeira aula aí eu vou dividir em duas, tá? A gente para aqui, volta com a próxima aula, continuando aqui de onde a gente parou, beleza? Então, até a próxima aula.